Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Carol Sandler, eu sou a criadora do Finanças Femininas e essa daqui é a segunda aula do nosso curso aqui de Educação Financeira para Crianças. Na segunda-feira eu estava aqui, a gente falou sobre o básico da educação financeira infantil com os 4 pilares da educação financeira, que são como ganhar dinheiro, como guardar, como gastar e como doar. E hoje o assunto vai ser mesada, então vem chegando, eu vou ter um tempo aqui para apresentar a minha aula, depois vou responder as dúvidas de vocês, deixa eu colocar aqui a apresentação da minha aula para vocês, deixa eu falar, então, fazer alguns pedidos. Quando vocês forem fazer uma pergunta, mandem no botãozinho que tem o ponto de interrogação, que assim vocês conseguem mandar sua pergunta, que eu vou conseguir organizar tudo e no final da aula eu vou responder as perguntas de vocês. E aproveita e aperta no botão do aviãozinho e chama suas amigas, chama as mães da escola, aproveita, vem participar dessa live que vai ser muito especial hoje. A gente vai falar sobre mesada de um jeito diferente do que vocês estão acostumadas e eu vou trazer aqui algumas sugestões muito bacanas, muito importantes de como é que a gente consegue colocar isso na prática para você conseguir de fato encarar a mesada como um instrumento de educação financeira. Gente, tem muita polêmica na internet sobre mesada, porque é o seguinte, tem gente que fala assim, mas o que eu vou premiar o meu filho, dar ele esse privilégio, a ela, esse privilégio de ficar recebendo dinheiro sem trabalhar, Tem muita gente que encara mesada de uma forma negativa, mas eu não encaro, porque eu não acho que mesada é um prêmio. Para mim, mesada ou semanada é um instrumento de educação financeira. É uma forma da gente pegar e aprender a lidar com o nosso próprio dinheiro. É muito, muito importante encarar mesada dessa forma, porque senão você não entende de fato o papel dela. O papel da mesada é ensinar as crianças a lidarem com o dinheiro. E a melhor forma de aprender é na prática, né? A gente pode pegar e sentar e ter altas conversas sobre o uso adequado e consciente do dinheiro, mas a verdade é que a gente só aprende na prática, a gente aprende errando. Então, a mesada é uma forma deles começarem de fato a ter contato com o dinheiro, terem que usar isso no dia a dia deles, e assim irem fazendo erros e acertos para aprender a usar. É melhor fazer esses erros na infância, né, do que você já tá ali recebendo o seu salário cheio de conta para pagar e cometendo um monte de erro com dinheiro. Então, a aula de hoje é uma sequência da aula do que a gente falou na segunda-feira, porque é justamente esse objetivo de pegar, deixa eu te mostrar como é que se faz para aprender a lidar com dinheiro na prática. Na segunda a gente falou sobre o valor do dinheiro, hoje a gente vai falar sobre realmente como é que as crianças aprendem a usar dinheiro na prática e a mesada é a melhor forma de fazer isso. Eu tenho aqui alguns alertas antes. Mesada não pode ser usada para premiar ou para punir a criança. Por quê? Vamos supor aqui. A criança foi lá e fez a cama e você fala, ai que bonitinha, deixa eu te dar um bônus na sua mesada por causa disso. Eu sou muito contra isso porque eu acho que a criança, quando ela faz a cama, lava a louça, o que quer que seja, não está fazendo nada mais do que obrigação. Eu acho que a gente pode pensar em formas de remunerar as crianças por serviços prestados, como a gente falou na aula na segunda-feira. Por exemplo, se você contrataria alguém para prestar um serviço na sua casa, com seu carro, sei lá, e aí ao invés de contratar, a criança se dispõe a fazer aquilo, vamos dizer, lavar o carro. Então, você pode pegar e remunerar, fazer um pagamento para ela, mas pagar mais por boa nota, pagar mais por bom comportamento, ou então por fazer o básico das responsabilidades do lar, eu pessoalmente sou contra, porque eu acho que a gente está
inclusive, opa, deixa eu tirar aqui o áudio. A gente tá dessa forma, inclusive, criando hábitos um tanto quanto mercenários na criança. Porque imagina o seguinte, você tá acostumado, então, cada vez que faz a cama, ganha um bônus. Aí um dia você chega e fala assim, olha só, vamos lá, você não fez a cama, pode ir lá fazer a cama. Fala assim, não, eu tô com bastante dinheiro, eu não preciso. Não é esse tipo de atitude que a gente quer. Você não quer ficar o tempo inteiro premiando bons comportamentos com dinheiro, porque aí você está ensinando a criança o tempo inteiro de que o comportamento bom é algo que tem que ter um estímulo de fora para acontecer. E se aquele estímulo não está adequado, se não é bem o que ela queria, o que ela precisava, ela não vai seguir. E isso eu acho super tóxico. Eu acho realmente que você pode acabar criando uma criança mercenária mesmo. Por outro lado, vamos pensar assim, a criança foi lá e tirou nota baixa e você fala assim, então vou cortar sua mesada. Não é uma boa. Por quê? Porque a mesada, para ela funcionar, uma parte dela, para ela funcionar como instrumento de educação financeira, ela tem que ter, para a criança, a previsibilidade. É da mesma forma que você, por exemplo, com o seu próprio dinheiro, pensa o seguinte, você tá ali no seu trabalho e tal, e seu chefe acha que você não teve um bom desempenho nesse mês e fala assim, então tá bom, então eu vou cortar o seu salário. Não dá. Para a gente aprender a lidar com dinheiro, tem que ter previsibilidade. Você tem que saber que sempre naquela data combinada você vai receber aquele dinheiro para você poder fazer seus planos, para você poder tomar suas decisões de compra. Então, a não ser, obviamente, que a gente esteja falando de questões muito graves, por exemplo, com adolescentes. Quando a gente vê que a criança está usando, o jovem está usando o seu dinheiro para comprar... quer fazer uma tatuagem, você é contra, tá usando para álcool, tá usando para cigarro, para drogas, aí tá na prerrogativa do pai. Mas nos bons e maus comportamentos do dia a dia, que os pais sabem quais são, aqueles que não são tão graves assim, mas a gente ainda assim quer ensinar, ensine de outras formas. Não use o dinheiro para mediar, para premiar ou para punir aquela criança. A gente tem que entender que a mesada vai ser uma forma dela aprender a lidar com dinheiro. É melhor que ela saiba fazer os seus próprios erros, os seus próprios acertos de criança, para não cometer esses mesmos erros lá na frente. Tá bom? E o objetivo, então, da mesada é ensinar a criança a usar bem o dinheiro e a ter paciência. Paciência, gente, porque esse é um assunto que é difícil pra gente. Para pensar quantas vezes você não quis pegar e comprar uma roupa ou o que quer que seja no parcelado, porque você não tinha o dinheiro para comprar cheio, mas a parcela cabe no bolso, né? Então vou lá e vou comprar parcelado. Isso é muito danoso porque a gente vai criando esse hábito de que a gente não precisa ter dinheiro para ter o que a gente quer, a gente parcela no cartão e depois dá um jeito. E não, nós precisamos aprender a ter paciência, por exemplo, evitar comprar parcelado para itens supérfluos, para as crianças também, para elas aprenderem que demora para conseguir atingir algo que ela realmente quer e que vale a pena esperar para conseguir alcançar aquilo e que mesmo que demore um pouco, aquilo vai até trazer um gostinho a mais. Então, aprender a guardar. E assim que a educação financeira, a gente não tem a ver com dinheiro, com matemática, perdão. Não tem a ver com matemática. A matemática tá ali, as crianças aprendem na escola, a gente tem a calculadora, o Excel, o Google faz as contas pra gente. Educação financeira é mudança de comportamento. Para aprender a guardar, a gente tem que aprender a ter paciência. E olha só, pensa que bacana que é a gente ter a oportunidade de ensinar os nossos filhos como guardar dinheiro já desde criança, que foi o que eu aprendi com os meus pais, aprender a guardar desde criança, porque assim, quando for adulto, já ter, por exemplo, uma reserva de emergência já vai ser um básico, a criança já vai ter crescido com aquela mentalidade e a gente não vai ver tanta gente, por exemplo, como hoje, que está numa crise, está num imprevisto e que não tinham uma reserva, não tinham um planejamento financeiro, não tinham dinheiro guardado para lidar com imprevistos. Quando a gente tem isso, a vida fica muito mais fácil, você sai desse ciclo de ficar pagando boleto a vida inteira.
a relação com o dinheiro muda. E isso é o presente que a gente dá de ensinar os nossos filhos a lidar com o dinheiro. Então não encarem mesada como um prêmio, como uma punição. Encarem a mesada como parte do trabalho de vocês como pais, para ensinar os seus filhos a lidarem com o dinheiro de uma forma consciente e responsável para a vida, tá? Alguns combinados, então, para a gente dar a mesada. Primeiro, tem que ter data certa para pagar. Assim como você sabe qual dia cai o seu salário na sua conta e não dá para ter atraso, você também tem que ensinar a criança e ter aquele combinado que todo dia tal é o dia que ela recebe. Então, se for semanada, é todo sábado, domingo, segunda, você decide. Se for mensal, se for mesada, aí é o primeiro dia do mês. O que quer que seja, mas tem que ter essa data combinada. Vocês dois têm que saber, a criança tem que saber esperar que vai receber a mesada naquele dia e você tem que ter o dinheiro. Essa parte é fundamental para papais e mamães, porque a gente anda cada vez com menos dinheiro, então é muito fácil falar, ai não, mas hoje a mamãe tá sem, então na segunda eu saco no banco e eu te dou. Não, você vai ter esse trabalho também, então você vai ter que ter a responsabilidade de ter sempre na data combinada aquele dinheiro guardado para poder dar para a criança, tá? E depois o segundo combinado é o que essa mesada vai cobrir. A criança vai usar essa mesada, essa semanada para comprar um lanche na escola, para fazer um passeio com os amigos, para ir na banca comprar figurinha, para comprar créditos no game. O que é? Porque tem algumas questões aí que são essenciais, tipo o lanche da escola. Se seus filhos estudam numa escola que tem uma cantina, que eles têm que comprar o lanche com o dinheiro do lanche, ele é essencial, ele não é um supérfluo, não é o dinheiro da figurinha. Mas ainda assim, eles têm que entender exatamente para que vai servir aquele dinheiro e aí vamos ter que lidar com erros. A gente já vai falar o que acontece quando a criança gasta, por exemplo, toda a mesada de uma vez. Já vou trazer todos essas informações para vocês, mas antes é muito importante que a gente fale e tenha combinado com os filhos para eles saberem o que eles podem ou não fazer com essa mesada, com a semanada. Quando é criança, mais jovenzinho, né? A gente fica nessa questão de tipo, tá, mas pra que meu filho vai usar a mesada? É pouco, não dá pra gastar nada, meu filho não sai sozinho, enfim. Eu, por exemplo, minha filha tem 6 anos, a Bia tem 6 anos, e a mesada dela é pra ela ir pra banca, comprar as cartas, os cards que ela gosta, e pra ela usar nos joguinhos que ela curte, que tem que comprar ali os créditos, ela sabe que ela tem que guardar. Então, se não dá para comprar o crédito que ela queria, ela vai ter que guardar de uma semana para outra. Então, ter esse combinado, o que vai ser pago pela mesada ou não, porque assim você consegue decidir quanto vai pagar de mesada ou semanada. A gente já vai entrar aqui também nesse assunto, porque eu também tenho sugestão para vocês, tá? E aí, o que a criança faz? Quando ela recebe o dinheiro, o ideal é que ela separe isso em 3 jarras de vidro. Eu falei na segunda-feira sobre o tal do cofrinho, do porquinho, é super bonitinho, é decorativo, tem um monte. Mas o que eu acho complicado é o seguinte: o cofrinho, o porquinho, você não enxerga quanto tem dentro. E é muito desestimulante, por um lado, você ficar colocando dinheiro ali sem saber quanto tem. E por outro, você não conta com aquilo, você não consegue se planejar, não nada. Então é melhor você pegar e colocar nas jarras de vidro para a criança conseguir enxergar. A Fá tá perguntando aqui, a partir de qual idade eu acho interessante dar a mesada? Vai muito da idade da criança. Eu já vou falar sobre mesada ou semanada. Você vai ter que entender a partir do momento em que a criança... Isso vai muito do pai e da criança. A partir do momento em que o pai e a mãe acham que o filho ou a filha estão prontos para começar a receber dinheiro e lidar com aquilo. Às vezes eles pedem, às vezes você olha e fala assim, não, essa criança está aprendendo a lidar melhor. É algo que vai surgir. Eu comecei a dar semanada para a Bia com 5 anos de idade. Tem especialistas que recomendam que já dá para dar a partir dos 3, 4 anos. Ela começou a ganhar uma semanada com regularidade com 5 anos de idade, tá?
E aí, separa nessas 3 jarrinhas de vidro. O que é para gastar, o que é para guardar e o que é para doar. Quem assistiu minha aula de segunda-feira aqui sabe que esses são os pilares do dinheiro junto com o ganhar, né? Ela já recebeu dinheiro, então ela vai ter que separar uma parte do que ela vai gastar, uma parte do que ela vai guardar para o futuro e uma parte do que ela vai doar. Ela pode decidir não doar dinheiro, por exemplo, e doar brinquedos, doar o seu tempo, doar roupas, tudo bem, mas o doar tem que fazer parte da discussão. Eu não vou entrar aqui de novo em toda a conversa que a gente fez na segunda-feira. Quem não assistiu a aula de segunda, por favor, ela tá salva aqui no IGTV do Cidade Jardim. Ela é a parte básica de toda essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Tem toda a discussão sobre o gastar, o ganhar, o guardar e doar, e que é fundamental que vocês assistam, recomendo muito, tá? O guardar da mesada é o principal aqui. O objetivo é que a criança aprenda que o que ela vai receber toda semana ou todo mês não vai ser suficiente para ela comprar tudo que ela queria. Então, vamos dar aqui um exemplo. A família... aqui, obviamente, todos esses exemplos não são exemplos de quarentena, né? A gente não vai mais no shopping, a gente não faz mais viagem, mas pensa no momento em que a gente voltar, por exemplo, a fazer uma viagem, a criança vai querer ter um dinheiro para gastar ali na viagem do jeito que ela quiser, fazer uma compra e tal. Ela vai ter que entender que ela vai ter que guardar um pouco daquela mesada, daquela semanada, toda vez que receber, para conseguir ter um extra ali naquela viagem. Ou então quer comprar um brinquedo que você fala, eu não vou gastar dinheiro com isso. Tá aí uma boa oportunidade para ensiná-los a guardar um pouco toda semana para conseguir, todo mês, para conseguir juntar o dinheiro para aquilo. Às vezes é um negócio que é inatingível, sabe? Tipo, é um jogo que custa R$200 e teu filho recebe R$5 por semana. Você fala, gente, ele vai demorar uma eternidade para juntar aquilo. Então combina que se ele juntar tantos reais, se ele conseguir juntar R$50, você completa o resto. Formas interessantes e estimulantes para ensinar a criança a guardar dinheiro. Esse é um ponto muito importante. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui uma estratégia muito legal para estimular as crianças a guardarem dinheiro, que funciona, que é uma beleza e que ainda planta ali uma sementinha muito bacana para as crianças virarem investidoras no futuro. Mas eu já vou falar. Outra parte é o gastar. E o gastar, ele é essencial, porque a gente precisa aprender a gastar bem. Precisa entender, e a mesada é uma forma, perdão, a mesada é uma forma sensacional de ensinar a gastar. Você sabe por quê? Porque a mesada, ela dá clareza para a criança de que existe um limite, que não dá para ter tudo. Então, por exemplo, eu vou com a Bia na banca e ela quer comprar o card e ela quer comprar a revistinha. Eu falo, puxa, não dá, olha aqui, olha na sua carteira, vê quanto dinheiro você tem e você vai ver se dá ou não dá. Ela fala, ai mãe, mas eu tenho R$10 e só os cards custam 9, a revistinha custa mais 10. Eu falo, não vai dar, você vai ter que escolher card ou revistinha. E isso é aprender a gastar bem o dinheiro, entender que tem limite. Outra forma de aprender a gastar bem o dinheiro é a criança entender que o dinheiro que ela vai gastar tem que trazer de fato benefícios para ela, que ela vai aproveitar, que vai dar valor e que vai curtir aquilo que ela comprou. Porque gente, vamos lá, quem aqui nessa live já fez uma compra que nunca usou e a roupa tá ali pendurada no armário com etiqueta? Isso não é gastar bem. E eu tô falando assim, todo mundo já fez isso, eu já fiz isso, todo mundo já fez. Comprar algo que, na verdade, não servia direito, comprar algo por impulso que depois você se arrepende, que depois você devolve pra loja. Acontece isso. E a gente quer aprender com os nossos erros, a gente quer que as crianças também aprendam com esses erros, porque, vamos lá, a primeira vez que eu dei crédito pra minha filha pra ela colocar no joguinho, ela torrou todo aquele crédito em 10 minutos. Depois ela viu que ela tinha gastado tudo errado, ela se arrependeu porque ela não aproveitou para comprar um item mais caro, e ela chorou, falou, mãe, mas eu gastei errado. Falei, que bom que você aprendeu, que você percebeu que não pode sair torrando dinheiro, que você tem que parar e fazer um pouco de conta, se vai dar ou se não vai dar. E aí agora, por exemplo,
a parte das perguntas aqui em casa são: mãe, quanto é 200 mais 300? Ela tá pensando ali nos créditos do jogo. Já estamos fazendo aqui matemática o dia inteiro, porque ela quer o tempo inteiro ficar pensando o que ela vai conseguir comprar no jogo com aquele crédito na próxima vez que ela receber, porque ela já torrou tudo. Então, o gastar bem é gastar com algo que você vai dar valor, que você vai curtir, que você não vai se arrepender depois. Então, é o gastar não no impulso, não na hora, mas todo mundo tem que aprender e passar por essa experiência de gastar por impulso e se arrepender para aprender que aquilo não funciona. É melhor que eles façam isso de crianças, para poderem levar esse aprendizado para a vida. Então, a mesada também ensina a gastar bem. E o doar, gente, é parte fundamental, é um dos 4 pilares da educação financeira, porque, em primeiro lugar, a gente vive numa sociedade desigual, a gente está passando agora por uma crise humanitária, uma crise sanitária, é um negócio terrível, mas também tem um lado de que quando você ensina, então tem essa responsabilidade social da doação, mas tem o outro lado que quando você ensina a criança a doar, ela sai da mentalidade, do mindset do consumo, que eu quero comprar, e que muitas vezes aquilo nem traz felicidade, e que quando você vai para o mindset da doação, é a mentalidade da abundância, de que eu tenho mais do que eu preciso e que, olha só, eu posso compartilhar um pouco do que eu tenho e a alegria que eu sinto com isso é muito maior às vezes do que o comprar algo. Então, quando a gente ensina as crianças a doação, não só estamos criando cidadãos bacanas, responsáveis, mas também estamos fazendo com que eles saiam daquele mindset do consumo, quero comprar, que é no fundo o eu não tenho o suficiente, eu nunca tenho o suficiente. Quando a gente vai para doação, a gente muda essa cabeça. Então, no momento em que começa a ter mesada ou semanada, é muito importante entrar também na doação. E aí vocês, como pais e mães, vão ter que ficar de olho nessas 3 dimensões para que eles consigam usar a mesada de uma forma educativa de fato. Aí vem a pergunta, né? Mesada ou semanada? Vamos lá. Para começo de conversa, depende da idade. Perdão, gente, olha só, entrou aqui a minha pequena. Bi, a mamãe tá numa live, agora não podemos. Bi, não, a mamãe tá na live, eu tô trabalhando. Desculpa, gente, faz parte, né, das lives. Lives da quarentena. Então, funciona da seguinte forma. Quando a mesada ou semanada depende da idade da criança. E depende, obviamente, também da maturidade. Mesada é a partir do momento em que você vê que a criança já está pronta para fazer o planejamento, para usar aquele dinheiro ao longo do tempo. Semanada para quando são menores. O ideal, então, semanada dos 5 aos 9, 10 anos de idade. E a partir do momento em que você vê que a criança já está boa de matemática, consegue fazer um planejamento, consegue olhar para frente, está conseguindo guardar dinheiro, aí você passa para mesada. Pensa que a mesma dificuldade, mesada ou semanada, de nós adultos, por exemplo, quando você recebe um bônus e que aquele dinheiro não é para você gastar ali assim que você receber, porque aquele bônus, ele é semestral e a próxima só vai cair daqui a 6 meses, então você tem que se planejar ou para usar aquilo direito ao longo do tempo e guardar uma parte daquilo. É a mesma coisa do que quando você, por exemplo, é autônoma e não recebe dinheiro com regularidade. Então você tem que fazer esse planejamento. Se pra gente é difícil, essa é uma das perguntas que eu mais recebo, imagina para as crianças. Então, o indicado, semanada dos 5 aos 9, 10 anos e mesada a partir daí, tá bom? E quanto dá? Essa é a pergunta que sempre vem. Quanto dá? Depende da realidade, depende do combinado, o que aquela mesada vai cobrir ou não, mas é muito importante eu trago aqui para vocês isso como um guia, como uma orientação, que é o que eu uso. R$1 por idade por semana. Então, se a Bia começou recebendo com 5 anos, era R$5 por semana. Quando ela fez 6, ficou R$6 por semana. Quando ela fizer 10 anos e passar para a mesada, vão ser R$10 por semana, R$40 por mês.
Obviamente, isso daqui é uma indicação, eu quero que vocês usem como uma orientação. Às vezes você vai falar, meu, isso aqui é muito para minha realidade, não tenho condição de dar isso. Às vezes você vai falar, não, isso aqui não vai cobrir a cantina da escola do meu filho quando ele voltar da quarentena, porque é uma cantina cara e não vai dar certo. Então, ajuste, tá? Faça os ajustes, isso aqui é uma indicação. E aí, com a mesada vem a responsabilidade. Fazer relatórios de gastos. Isso daqui foi um dos presentes que eu ganhei dos meus pais, porque quando eu comecei a ganhar a minha semanada, eu comecei a ter a responsabilidade de fazer relatório de gasto, que nada mais é, gente, do que um controle de orçamento, que nós adultos sofremos para fazer no dia a dia. Eu vejo quantas pessoas têm dificuldade de conseguir ter esse controle no dia a dia. Você vê pesquisas, metade da população diz que consegue fazer um controle de cabeça, que é um negócio que não existe, ninguém consegue fazer controle de cabeça, com tantos gastos de tantas dimensões diferentes que a gente tem na nossa vida no dia a dia. Então, quando você ensina os seus filhos a fazerem orçamento, vocês estão dando assim um presente para eles. E como é que vocês fazem isso? Quando é criança, que ainda está aprendendo a ler, a escrever, que é o caso da Bia, ela faz o seguinte, ela gasta e ela vem para mim e a gente escreve juntas, a gente anota juntas, a gente tem ali o caderninho dela dos relatórios, que é ótimo, funciona super bem. A partir do momento em que já sabe escrever, já sabe ler, você pode pegar e dar essa responsabilidade e vocês fazem juntos o controle disso. Então, uma vez por semana, vocês vão sentar e olhar como é que gastou a mesada, a semanada. Porque assim, isso é muito bacana, porque esse é o momento do relatório de gastos, não é o momento do chicote. Não, o momento do relatório de gastos é o momento de aprendizado, que você vai pegar, olhar e dar o feedback para os seus filhos. Olha só, valeu a pena você gastar tantos reais com aquele lanche? Valeu a pena você gastar tudo aquilo com crédito no jogo? Quanto tempo você aproveitou aquilo? É um momento de reflexão, que é aí que a gente consegue de fato ter um aprendizado, se tá conseguindo gastar bem e se tá conseguindo guardar, né? E aí aproveita e já faz a deixa, então o que a gente vai doar disso daqui? Você vai doar dinheiro, você vai doar seu tempo, você vai doar um brinquedo, o que vai ser? O momento do relatório de gasto é isso, ele aproveita, ele é um gatilho também pra gente ter reflexões mais aprofundadas sobre todo esse processo. Aí vem a pergunta, então, como é que lida com erros? Carol, meu filho gastou a mesada dele nos primeiros 3 dias do mês e agora não tem mais dinheiro para o resto do mês. Você sabe, a minha recomendação é o seguinte, na primeira vez que isso acontece, pega, senta, explica, mostra onde está o erro, e explica que você vai adiantar uma parte da mesada e que quando receber o resto, você gastou ali uma parte, tem aquele combinado, deixar aquilo bem claro para a criança. Segunda vez que errou, paciência, vai ter que se virar. É melhor isso acontecer com 6, 7, 8 anos do que com 20, 30, de torrar o salário inteiro direto no terceiro dia do mês e fica naquela coisa de que no começo do mês tô rica e no final do mês tô pobre. Você não pode ser rico e pobre no mesmo mês com o mesmo salário. Matematicamente, essa conta não fecha, você não tem como. Então, o que acontece é, você não gastou bem o seu dinheiro. É melhor que as crianças aprendam já de cara, gastou tudo. Primeira vez você adianta e a segunda vez não vai receber. E aí, a partir de uma certa idade, já começa a explicar o que por exemplo, uma dívida no cartão de crédito, o que é uma dívida do cheque especial, quanto se paga de juros, isso quer dizer que a dívida encarece, mostrar para a criança o impacto que tem você gastar mais do que você pode naquele período. Isso é também aprendizado de ouro, isso faz parte da mesada. Se aconteceu isso, encare como uma vitória, porque você está tendo uma oportunidade de ouro de adiantar um problema da vida adulta para eles lidarem já no presente e criar que seja um trauma para eles nunca mais fazerem aquilo, sabe? É muito, muito bacana essa oportunidade. Aí vem a pergunta, vale a pena dar cartão de crédito? Porque é uma facilidade, você não precisa ficar lembrando da data, você não precisa ter o dinheiro na mão, você consegue controlar, já faz o extrato ali na hora, né? Não, o cartão de crédito, gente, tem assim uma questão que é o seguinte, quanto mais virtual é o meio de pagamento,
mais fácil é de gastar. Tem vários estudos que mostram que só da gente estar com o cartão na carteira com a gente gasta mais. Só de ter o cartão conosco. A educação financeira, a mesada, é para primeiro aprender a lidar com dinheiro, notas e moedas, e sentir a dor que elas causam quando elas saem da carteira e não voltam. Receber a alegria de receber aquele dinheiro, sabe? Depois, a partir de uma certa idade, quando você viu que já está lidando bem com o dinheiro físico, aí sim você pode partir para o cartão de crédito. Então, a gente está falando aqui, depois, no meio da adolescência, vai ter que passar um bom tempo, sim, lidando com dinheiro para aprender a lidar com a dor de gastar e o prazer de receber. O cartão de crédito deixa tudo de uma forma tão virtual que é muito difícil você conseguir sentir o impacto disso real. E a mesada, lembra, é um instrumento de educação financeira, tá? Depois, tem a questão, mas com o cartão eu tenho o extrato, né, da conta, eu sei exatamente a fatura, eu sei exatamente quanto a criança gastou. Não é legal isso. Isso é uma invasão de privacidade da criança. Sim, é uma invasão, porque a gente tem que ter todo mundo tem direito a ter a sua própria privacidade e intimidade com o seu dinheiro. Então a criança não precisa te dizer tudo que gastou e ficar o tempo inteiro naquela preocupação de que você vai saber ali qual foi a loja e tal. Tem que ter um espaço, obviamente, baseado em muita confiança, em uma relação de fato de confiança estável e íntima do pai, filho, mãe e filho, de que a criança está gastando aquilo direito e ele tem direito a ter a sua própria intimidade. Senão, toda relação com o dinheiro já vem carregada de segredo, culpa, esconder, que não é nada daquilo que a gente quer colocar na cabeça das crianças quando a relação é com dinheiro, tá? E aí, a partir dos 10 anos, vale montar um planejamento para mesada. Tá recebendo mesada? Tá recebendo mais dinheiro de uma só vez? Tem que ter esse planejamento de como é que vai usar aquilo no longo prazo. Porque tem tantas histórias hoje que a gente ouve que a criança começou a ganhar mesada, começou a fazer um trabalho para conseguir ganhar um dinheirinho a mais e dos 10 aos 18 anos juntou o suficiente para dar entrada num carro. Isso é possível. Com organização, com planejamento, é possível. Tem que ter muito empreendedorismo, tem que achar formas diferentes de ganhar dinheiro, tem que ser menor aprendiz, tem um monte de coisa aí envolvida. Não é só de mesada que você consegue comprar um carro. Mas você ensinar aos poucos os seus filhos a fazer um planejamento financeiro é muito importante. A mesada tá aí para isso. A partir dos 10 anos, geralmente a criança já tem condição de fazer isso. Então, colocar um objetivo, tá? Daqui a um ano eu quero comprar um patins, daqui a um ano eu quero comprar um violão, eu quero o que quer que seja. Começar a fazer plano primeiro para um ano, depois para prazos maiores. Quanto mais tempo você coloca ali no planejamento, mais robusto dá para ser aquele plano, aquele sonho. E é legal porque você coloca o seu filho, a sua filha, para trabalhar para realizar o plano dele. E você está ensinando a fazer o plano, você está ensinando a ter paciência e persistência e disciplina, você está ensinando que na hora que ele consegue realizar e concretizar aquele plano, você tá dando para ele a oportunidade dele poder curtir as suas próprias conquistas. As coisas boas da vida, a gente tem essa coisa, né, que as coisas boas da vida valem a pena esperar, as coisas boas da vida valem a pena a gente trabalhar por elas. Nem tudo que é bom vem fácil, vem rápido, e a gente ensinar os nossos filhos desde cedo a usar a mesada dessa forma é algo que é muito, muito especial. Aqui a Cartola perguntou: em tempos de pandemia, vimos a indicação de se usar o menos possível dinheiro em papel. A estratégia é realmente excelente, inclusive está no livro Finanças Femininas. Olha só, usar dinheiro em papel, gente, tem uma questão complicada, porque tem a questão da segurança, da limpeza, a gente fica com medo, não sei onde aquele dinheiro foi e tal, mas é muito importante para as crianças verem
tocarem, conhecerem as notas, conhecerem as moedas. Então, nada que muito álcool gel e sabão, água e sabão, não resolvam. É importante que elas aprendam, tá? É importante aprender a lidar com dinheiro antes de partir para o cartão de crédito. Senão, é que nem você tá jogando videogame e começou já da fase 50. Você nem sabe o que está acontecendo ali, você não sabe o que tem por trás, você não aprendeu todas aquelas habilidades que você precisava ter para conseguir jogar naquele nível. Mesma coisa, você colocou uma criança de 5 anos no 7º ano, tá completamente perdido, não sabe o que está acontecendo ali. Precisa primeiro aprender o básico para depois lidar com o dinheiro, tá bom? E aqui, gente, uma ideia muito, muito, muito legal, que eu vi uma vez que eu adoro, que é poupança com juros. Que é o seguinte, essa é uma estratégia para você ensinar os seus filhos a terem o prazer de guardar dinheiro, o prazer de ver ele crescer ao longo do tempo, e assim você está plantando uma sementinha para ela virarem investidores quando crescerem. Então funciona da seguinte forma. Vamos pensar aqui a criança para cada semanada, tá? Para cada R$1 que ela deixou guardado de uma semana para outra, ela recebe uma moedinha de 25 centavos. É uma rentabilidade ótima, né? Todo mundo queria uma rentabilidade de 25% por semana, o país inteiro estava rico. A gente não consegue isso na realidade, isso é uma mamata, mas se você for colocar a rentabilidade atual brasileira de 3% ao ano na semanada de R$5 por semana, não vai dar certo. Então dá um empurrãozinho a mais materno, paterno, para ensinar que quando você guarda dinheiro, ele cresce, ele rende. Quando a criança já atingiu, vamos lá, uma semana ganhou 25 centavos, 2 semanas ganhou, tem ali já 50 centavos a mais. Quando juntou R$1 de rentabilidade, você começa também a ganhar dinheiro em cima daquele real que você ganhou de rentabilidade. Então já tem até juros compostos aí nessa história, que é juros em cima de juros em cima de juros. Então, essa é uma forma bacana de você ensinar que guardar dinheiro vale a pena. Guardar dinheiro é algo muito legal porque você consegue juntar mais com mais facilidade porque tem os juros trabalhando a seu favor. Então você fazer adapta para sua realidade, para o tamanho da mesada, para a capacidade de poupança do seu filho, mas cria um estímulo para ele guardar dinheiro para conseguir ter um pouquinho a mais depois. Isso vai fazer uma diferença enorme lá no futuro, quando já pegou o conceito de que tem que guardar sempre e que se você guarda e investe aquilo bem, ele rende bem. E assim você está preparando os seus filhos para eles lidarem com o mundo do dinheiro, com o mundo do trabalho, com o mundo do consumo, já com todas as ferramentas que eles precisavam ter. A Dayana, agora que eu vou responder as perguntas de vocês, então fiquem à vontade para me mandarem as dúvidas, tá? A Dayana perguntou, tem uma filha de 4 anos, a partir de quantos anos esses ensinamentos? Depende muito da maturidade dos seus filhos, tá? Da sua filha. Se você acha que ela já tá nesse momento de querer ficar comprando, pedindo para comprar, querendo presente o tempo inteiro, pedindo crédito no jogo, querendo ir na banca, comprar alguma coisa, comprar um lanche, ficar pedindo entrega, realidades da quarentena, né? Pode ser que já seja a hora de colocar uma semanada para ela de R$4 por semana. Os especialistas dizem a partir dos 3 anos de idade já dá para trabalhar com semanada. Aqui em casa só começou a funcionar de fato com 5 anos, quando a Bia tinha 5 anos. E a Bia usa a semanada dela basicamente para os créditos nos jogos. Principalmente nesse período que a gente não sai de casa, né? Então, ela tem o joguinho que ela gosta e ela vive o tempo inteiro vivia me pedindo para comprar crédito no jogo, colocar um dinheiro ali para ela poder comprar os itens que ela queria. E aí a gente combinou que a semanada dela servia para isso. O resultado, ela passou a pedir muito menos no dia a dia, porque ela já entendeu que ela só ganha aquele dinheiro naquele dia combinado, todo sábado ela recebe, e aquele dinheiro fica aquela nota de R$5 indo e vindo em casa, né? Porque eu dou para ela e ela já me dá de volta para eu colocar
no joguinho. É importante que ela saiba, que ela veja que ela recebeu aquele dinheiro. Pode parecer muito ritual, mas é importante que ela veja o dinheiro e me dê o dinheiro para ela receber os créditos, e aí ela consegue acompanhar. Nem sempre ela gasta no joguinho e aí ela guarda aquilo para conseguir comprar um card. E ela tem aquela sensação de realização. Nossa, comprei, foi sensacional. Tá bom? Se você achar que a sua filha, Daiana... Ai, desculpa, não é Daiana, é Dai. Se você achar, Dai, que a sua filha não tem condição ainda de lidar com isso, espera mais um pouco. Espera mais um pouco, tá? Não precisa ter pressa, o momento a gente sente naturalmente. Aí, vamos lá, para quantos anos a Jana mandou? Para quantos anos é ideal começar a mesada? Então, mesma pergunta aqui, se recomenda já a partir dos 3 anos, eu achei cedo, eu comecei a dar para minha filha quando ela estava com 5 anos, tá? Mandem as perguntas de vocês, que é justamente esse o momento. E tem uma outra coisa que serve até para nós como adultos, que é o seguinte: quando você guarda dinheiro para conseguir comprar algo que você queria, você se questiona se você quer de fato aquilo mesmo ou não. Quanto você quer aquilo, quanto você de fato vale a pena gastar todo aquele dinheiro com aquilo. Quando você gasta tudo parcelado, passando no cartão de crédito, depois eu dou um jeito, a gente não tem esse senso crítico com as nossas próprias contas. E quando a gente se força a guardar dinheiro para conseguir comprar, vamos dizer, a criança tá juntando ali de pouco em pouco para comprar um kit de cards especiais, tá? Do filme que ela gosta. E aí ela chegou, juntou todo aquele dinheiro, foram semanas para conseguir juntar. Chega no dia, olha e fala assim: ai mãe, quer saber, eu não quero gastar com isso, eu nem brinco mais com os meus cards. Olha que percepção incrível de gastar bem o dinheiro. Quando a gente se esforça para juntar, a gente tem um senso crítico muito maior se aquela compra vale mesmo a pena ou não. Isso é muito, muito importante, porque assim você consegue, tanto para as crianças quanto para nós, ter esse senso crítico mesmo. Vale a pena comprar aquilo, todo aquele esforço, toda aquela semana, sem gastar, sem comprar o que eu queria? Eu já consegui juntar tanto, será que eu não junto um pouco mais e compro aquilo que é muito mais legal, agora que eu aprendi a juntar? Ou então não, será que eu vou gastar isso com outra coisa, com algo mais barato e ficar com uma poupança para quando eu quiser mesmo alguma outra coisa? A gente ter esse esforço poupador nos ajuda a dar valor para os nossos gastos, para as nossas compras. Porque o que a gente quer também ensinar é que o prazer de comprar nunca pode ser maior do que o prazer de ter aquele item. Quando você tá só naquela coisa de eu quero comprar, é o que eu vi da minha filha ali no jogo, de receber os créditos, já sair gastando sem nem olhar direito porque ela estava gastando. É algo muito complicado, porque você tá mostrando que o legal é gastar mesmo. E depois você fica cheio de coisa em casa ou no seu estoque ali virtual que você nem usa, que você nem brinca. São as roupas que a gente tem ainda penduradas no armário sem usar, ou então aquele eletrodoméstico que você achou que ia ser máximo e nunca usou, aquele forno de cake pop, sei lá. A gente tem um prazer em gastar, mas ele não pode ser maior do que o prazer em ter aquilo. Então use também a mesada como uma oportunidade para isso, tá bom? Gente, foi muito legal essa aula, eu espero que vocês tenham curtido. Para mim foi super especial estar aqui, compartilhar esses conhecimentos com vocês. Contem comigo, eu sou a Carol Sandler, do Finanças Femininas. Meu trabalho é justamente levar a educação financeira para mulheres país afora. Queria agradecer o pessoal do Cidade Jardim, do Mink, Academia Cidade Jardim, por esse convite, por poder estar aqui levando esse conhecimento para vocês. É muito importante a gente ter a oportunidade de falar sobre esses assuntos e avisar que eu tô em breve lançando um livro infantil para ensinar as crianças a lidarem com o valor do dinheiro. Daqui a pouquinho eu vou levar todas as informações no meu Instagram, que é o Finanças Femininas, então me sigam por lá pra gente poder continuar essa conversa sobre educação financeira para crianças, tá bom? Um beijo enorme, vejo vocês numa próxima!